Agora, o que a gente pode fazer para deixar bonitinho já com as cores? Como eu vou abrir de novo aqui o console e a gente vê que dentro de cada element tem ali também do ladinho se é não metais, se é gases nobres, e cada um tem uma cor, né? Que nem a gente definiu aqui em cima no root. Então a gente vai fazer isso agora. Eu não vou colocar. Tá. Vou colocar direto a classe, né? Então tem não metais, que vai ter a color var não metais. Vai ter gases nobres. Que isso? Vai ter também, não conjuguei aqui, tá? Metais alcalinos. Metais alcalinos terrosos. Então, alcalino terrosos. Escreva pequenininho. Semi-metais. É bom que até uma palavra só fica mais fácil. Ctrl D. Halogênios. Metais de transição. Isso aqui eu vou mudar só o D, né? Pós-transição. Lantanídeos e actinídeos. Então, lantanídeos. Olha só que coisinha fofa já. Caraca, ele ficou mais em cima. Depois a gente vai ver. Esse aqui ficou empilhado, por isso que tá desse jeito. Porque tem uma série, né, dentro de cada um e ainda ficou pegando o último. Na verdade, a gente vai pegar o primeiro para cada um, tá? É do Lá até o Lu e aqui embaixo AC até LR. Enfim, eu vou já configurar o estilo dos botões. Então, eu tenho a minha classe BTNs, que é o meu grupinho ali de botões, ali no topo. Eu vou colocar um gap de 1 ren entre eles. Aqui. E para cada BTN, eu vou dar eu vou colocar primeiro a cor dele. Eu vou ter que criar essa variável aqui. Vou seguir a ordem aqui de BG, essas coisas. Eu vou colocar BG color BTN, que vai ser FB 5A. Ele vai ter meio que uma transparência. No Dark Mode, eu vou mudar para 4, CC. Muito 4. Muito 4. Pronto. No caso, 6, 4, CC. Tá? E ele também vai ter uma Box Shadow. Então, deixa eu continuar configurando, que depois eu volto lá pro Box Shadow, que vai ficar maneiro. Esse Box Shadow, eu não vou fazer do mesmo esquema do que eu tinha feito aqui com VAR Light Shadow, Dark Shadow, porque é criar mais Light Shadow BTN, Dark Shadow BTN. Eu vou fazer direto, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade, como sempre, para configurar do jeito que achar melhor. Vamos voltar aqui pro BTN. Eu vou definir um background color var bg color btn. Eu não quero border none. Eu quero um padding de 13 pixels, um border radius de 50% para ficar redondo. Ó, e tá bem clarinho. Eu quero que o cursor seja pointer para ficar claro, né, que dá para interagir com ele. E agora a gente vai brincar com o Box Shadow. E como isso vai funcionar? Vamos primeiro focar no botãozinho da lanterna. Quando eu apagar a luz, eu vou ficar com o modo escuro ativo. Mas quando eu clicar nele, eu quero fazer um joguinho de sombra para, se tiver no modo sem o clique, né, sem ele estar pressionado, como se fosse assim, a sombra vai ficar externamente. Pressionado, a sombra vai ficar internamente. Então, eu vou criar aqui duas versões para ele. Quando ele estiver no modo claro, que vai ser a sombra para fora, e quando ele estiver no modo escuro, que a sombra vai ficar para dentro, que é como se ele tivesse com o botão pressionado, tá? Então, vou continuar aqui embaixo antes da parte dos grupos, eu vou criar sei lá, eu vou colocar BTN Shadow. Então, quando ele estiver pra fora, eu já vou até colocar ele aqui, sem nem ter configurado ainda, que é pra gente ver ele tomando forma. Então, Box Shadow vai ser var, tracinho, BTN Shadow. Por enquanto não tem nada.
Eu vou colocar 2 pixels no negativo, né? Esfumaçadinho de leve. Claro que a parte vai ficar em cima. E ali eu divido o eixo agora pro positivo. Esqueci de colocar aqui. Opa, já apareceu. 3.5. Embaixo eu vou colocar ele um pouquinho maior. Dark Shadow. Esse aqui, a sombra embaixo eu vou aproveitar a mesma do elemento, só que a de cima eu vou deixar mais clara. Será? Eu deixo a mesma daqui. Deixa eu ver como que fica com um Light Shadow. Tá bom, vou deixar isso aqui mesmo. Então, tem em cima e tem... Deixa eu... Não sei porque tá aqui tão estreito. Peraí. Pronto. Então, quando ele não estiver pressionado, ele estiver no modo claro, ele vai ter essa Shadow. Mas, quando ele estiver pressionado, estiver no modo escuro, agora não vai fazer diferença eu botar aqui porque não vai dar pra gente ver, né? Dá sim. Eu vou colocar manualmente aqui no meu body a classe Dark Mode. Pronto, pra gente conseguir visualizar. Então aqui embaixo de Dark Shadow eu vou colar isso aqui. Só que claro que não vai estar dessa forma. O que eu vou mudar? Eu vou fazer um inset. Não sei falar, desculpa, ainda não vi isso. Então eu vou colocar pra dentro, né? Essa sombra eu vou jogar pra dentro. Mas eu também vou fazer umas mudanças aqui no quê? No tamanho. Eu vou aumentar. Tá 2.3. E eu vou aumentar bastante aqui. Deixa eu ajeitar aqui a configuração dos pixels. Esse aqui tá totalmente fora da configuração. Tá, depois eu vejo isso pro do olho. Por enquanto, o olho vai repetir da lanterna. Não me parece tão ruim, mas também não me parece bom. Deixa eu ver se aumentando isso aqui... Deixar igual. Não tá tão bom, mas não tá tão ruim. Eu vou deixar assim por enquanto. Tá, beleza. E aqui faltou configurar essa cor, que é da propriedade desconhecida. Vou aqui tirar esse Dark Mode, que era só pra gente verificar. Voltar pro modo claro. Embaixo de Actinides eu vou criar o propriedades desconhecidas. Que cor que eu vou criar pra isso? Vou tentar essa cor. Só não pode ficar parecido com semimetais, né? Credo! Deixa eu ver. Vai dar, não. Sei lá. Deixa eu tentar assim. Já posso tirar isso aqui. Cruz! Dá pra ir, né? Dá pra seguir daqui? Acho que dá. Então vai ficar assim. Pronto, adicionando propriedades desconhecidas também. Não tô gostando disso. Acho que ficou faltando isso daqui. Metais pós-transição, é? Que eu botei. Aí eu já tô criando uma nova tabela periódica, né? Propriedades desconhecidas. Não tô gostando nem um pouco. Vou conversar com quem cria essa tabela aqui. Ó, eu já sei o que vai acontecer. No final das contas eu vou apagar isso tudo e vou botar como tava. Esse polônio aqui, tá. Ele parece que tá considerado no grupo de semimetais? Aqui, classificação, metal, metais pós-transição. Mas ele entra em semimetais? É que eu tô pesquisando aqui, tá vindo muito dele. Eu vou deixar em semimetais, então. Bom. Tô triste. Vamos lá. Eu já até me perdi. O meu BTNI vai ter um color que eu vou criar ainda também. Text color. Eu vou botar BTN color. E um font size de 20 pixels. Aí agora eu vou criar essa variação aqui em cima. Aqui. BTN Color tem essa cor. E eu fiz o quê?
Ah, faltou um tracinho. Pronto, ele vai ter uma cor bem clarinha assim. E quando ele estiver no modo escuro, não sei. Tá aparecendo a coisinha aqui de baixo, né? A sombra aqui de baixo, deixa eu ver. Se eu colocar direto Dark Shadow. Ah, tá bom. Vou colocar mais coisa não, vou usar a mesma cor. Vou deixar a classe aqui definida, mas eu vou usar a mesma cor mesmo. Só que quando ficar no modo escuro, ele pode ficar com a seguinte cor. Talvez com a cor da cor clara mesmo, né? Se realmente... aqui vai ser o contrário. Em vez de Dark Shadow, vai ser Light Shadow. No. Deixa eu ver então o Text Color. Não ficou tão interessante, não. Vou criar uma aqui. Vou deixar um tom de amarelo mais forte que esse aqui. E tá bom. E agora, pra não ficar fazendo isso de Dark Mode toda hora no HTML, eu já devia ter feito o script dele. Então aqui, eu vou pegar o meu... Vou fazer a referência dos meus botões, né? Então, const btn mode document query selector btn mode e embaixo btn visibility eu vou adicionar um evento pro meu botão. Então btn mode.add event listener clique, eu vou sempre que eu clicar nesse botão, eu vou chamar a função toggle mode, que eu vou criar aqui em cima. Então, function toggle mode, que são 2G. E eu vou fazer o seguinte. Vou pegar document body class list toggle dark mode. Então, se eu clicar e não tiver, vai adicionar. Se eu clicar e tiver, vai remover. É para isso que serve o toggle. Então, nada. O que eu fiz? Ah, tá. Entre aspas, aqui no clique, né? No evento. Pronto. Olha que maravilha. Então, quando eu clico na lanterna, eu ativo o modo escuro. Então, eu deixo pressionado esse botãozinho. O problema é que o botão de olhinho tá indo junto. E não deveria. Então, agora a gente vai configurar isso aqui para ele não ativar também, tá? Vou voltar aqui pro meu style. Eu vou criar uma classe aqui pro meu btn visibility. Palavrinha difícil. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o box shadow daqui, que foi declarado dentro do btn, e vou botar aqui fora. btn mode. Ele sim vai ter o box shadow var btn shadow, não importa se eu clique não, porque se ele estiver no modo claro, ele tá de um jeito, para fora, se ele tá no modo escuro, ele tá para dentro. Agora, o do olhinho, visibility, ele vai ser o seguinte, ele vai ter sempre a configuração do modo claro, que é para fora, exceto se eu clicar nele. Quando eu clicar nele, eu vou adicionar uma classe no body também, similar ao que eu fiz com o do modo, né, de colocar dark mode. Então aqui eu vou copiar esse btn shadow do root, né, que é o modo que a sombra fica para fora, e vou adicionar aqui nele. Então box shadow vai ser essa configuração. Só que uma vez clicado, eu quero que ele fique para dentro também, e variando também no dark e no light, né? Porque se ele estiver na versão escura, claro que eu não vou apertar aqui, ele vai ficar todo clarão dentro também, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer também vou copiar e colar aqui. Vou pegar minha referência do botão de olhinho. Quando eu clicar nele, eu vou chamar a função toggle visibility. E vou chamá-la aqui em cima. Chamar não, declarar. Eu vou criar uma concha aqui, que vai ser um boolean. Eu vou chamar de is hidden. Ele tá oculto. Eu quero
verificar se meu document.body class list toggle hide elements. Então, o que vai haver dentro do meu btn visibility, tá? Ele vai mudar o olhinho. Se eu clicar, ele vai ficar marcado. Se eu clicar novamente para ele voltar à posição normal, ele vai voltar para esse olhinho aqui aberto. Então, eu vou colocar btn visibility.innerhtml, que vai ser o que está dentro dele, né, o icon. Eu vou verificar. Is hidden. Se meu body estiver com hide elements, ele tem que ficar com risquinho. Senão, ele vai ficar à mostra mesmo como tá. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou perguntar se ele tem, se o hide elements está presente no body. Se sim, se ele ficar com essa classe, né, quando eu dar o clique nele, eu vou passar o seguinte. Eu vou copiar aqui do meu HTML o que tá aqui dentro. Se bem que não é a mesma coisa. Então, ele vai passar, eu quero que ele passe isso aqui pra dentro. Show não, hide. Se não, se ele estiver no modo amostra, né, sem ser clicado, ou seja, se remover a class hide elements do meu body, eu quero que ele fique show, tá? Então, por padrão, não existe essa classe aqui no nosso body e a borda fica pra fora. Quando eu clicar, eu quero que a borda fique pra dentro e o body vai ganhar uma classe chamada hide elements. Por enquanto, eu vou fazer só isso, tá? Então, aqui eu tenho btn visibility assim, mas quando o body tiver hide elements, eu quero que meu btn visibility fique assim, que eu vou tratar agora. Insert 3.3, aqui 2.3, 10 pixels, light shadow também, e aqui também pra dentro, internamente, 2 pixels, 1.3, 7, e dark shadow também. Deixa eu ver se quando eu clico nele dá... O que é isso aqui? Ah, tá. Esqueci de botar aqui. Pronto. Ó. Vamos lá. Por padrão, ele fica assim pra fora. Deixa eu tentar aproximar. Por padrão, ele fica assim pra fora. E meu body não tem hide elements. Quando eu clicar nele, eu quero que ele mude pra bx hide. Então, eu clico, ele fica com esse risquinho pra esconder. E ele ganha uma box shadow pra dentro. Né? Aqui no meu body ele ganha um hide elements. Quando eu clico novamente, ele faz o toggle, então ele retira. E já que ele não tem mais essa classe, ele vai voltar pro bx show, tá bom? E olha que legal isso aqui. Apenas um jogo de sombra. Não parece que esse aqui ele é maior, tem um diâmetro maior do que esse aqui? Muito legal, né? Só que quando eu clico assim também, olha isso. Por mais que eu clique na lanterninha, se eu não cliquei nele, ele vai continuar pra fora. Entendeu? Era isso que eu tava tentando dizer quando eu falei que o BTN do olhinho tinha que ser diferente da lanterna, tá? Então, temos isso aqui e temos isso aqui. Tá bom? Por enquanto, a gente tá mexendo só no botão, tá? Mas esse botão vai interagir com a tabela. Mas é isso. Eu tô pensando numa coisa aqui. Os meus botões, eles podem ter o shadow por default, né, por padrão, para fora. Só que quando o body tiver a classe dark mode, o meu BTN do dark mode, né, o BTN mode, ele vai ganhar uma outra sombra, da mesma forma que se o meu body tiver o hide elements, o meu BTN visibility também terá essa forma. Então é isso que eu vou tentar. Já não tem box shadow no meu BTN. Eu vou comentar isso aqui. Por padrão, o meu BTN vai ser igual ao do Light Shadow, do BTN Shadow. Então, deixa eu ver. Tá, eu clicando não tá mudando nada, né? Tá duplicado aqui, porque eu tenho que botar aqui em cima, mas só pra separar pra eu testar. E quando o meu body tiver Dark Mode ou Hide Elements, se for Dark Mode, eu vou mexer no meu BTN Mode. E se for Hide Elements, eu vou mexer no meu BTN de... Uma hora sai. Que vai ser o meu Box Shadow no Dark Mode. Então, aqui, ó. Tô maluca.
É Box Shadow, doida. Box Shadow. Ih, deu certo. Pronto. Tão mais fácil, né? Era só fazer isso. Legal. Então, isso aqui eu vou apagar. Não precisa. E aqui agora eu posso voltar ao meu Dark Mode. Meu Dark Mode. Ó, eu tô já confundindo as bolas todas. Aqui eu vou voltar... Por que eu subi tanto? Eu vou voltar aqui pro meu BTN como tava originalmente, né? Que eu coloquei primeiro a Box Shadow aqui. Que vai ser a sombra padrão do meu botão. Na versão padrão dele. Então, caso o body ganhe um Dark Mode, meu BTN Mode vai ficar com a sombra interna. Da mesma forma que se o meu body ganhar o Hide Elements, o meu BTN Visibility vai ganhar uma sombra interna. E é isso. E aqui em cima, né, lá nas variáveis, a gente já pode excluir esse BTN Shadow, porque não vai precisar mais dele. Então, dê tchau pra eles. Passado esse sufoco, eu vou voltar pro JavaScript agora. Porque eu preciso incluir o meu bloco F, né? Os lantanídeos e os actinídeos. Eles estão meio que empilhados, né? E eu quero que pegue só o primeiro elemento de cada série. A dos lantanídeos eu quero só o primeiro, a dos actinídeos eu quero só o primeiro. O restante eu quero que fique aqui embaixo, tá? Então vai ser 14 de cada. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai reaproveitar algumas funções também. Eu vou fechar o style por enquanto. E a gente vai trabalhar nessa div aqui, fblock, tá? Então, voltando aqui para o JavaScript. Aqui eu vou criar uma function que eu vou chamar de filter para filtrar a class. Então, ou melhor, filter fblock. Eu quero filtrar o bloco f. Então, function filter fblock. Eu vou passar fb como parâmetro, tá? Então, aqui vai ser ou lantanídeos ou actinídeos. Eu vou pedir o seguinte. Lista, filtra para mim, dos seus elementos, só os elementos cuja class é igual ao nome que eu vou passar aqui. Ou seja, lá das suas classes, pega só o que é lantanídeos ou actinídeos. Eu vou passar separadamente depois, né? Então, eu já fico aqui com essa função para economizar um pouquinho de linha. Logo abaixo, eu vou criar as minhas constas, né? Eu vou puxar filtered lantanídeos, os meus lantanídeos filtrados, né? Então, eu vou passar filter fblock lantanídeos, que é como está escrito lá no nosso arquivo, e, de forma similar, actinídeos. Eu também vou passar os actinídeos, só que com um acento. Para testar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console log e vou colocar essas duas constantes. Ó, ele tá puxando 15 de cada. Aqui eu tenho a minha série dos lantanídeos e logo depois eu tenho a minha série dos actinídeos, porque eu pedi para me retornar da lista só os que possuem esses daqui, como class, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu quero que ele remova esse primeiro, porque o primeiro ele vai ficar na minha tabela, tá? Na minha tabela aqui em cima. O primeiro de cada série vai ficar na minha tabela, os demais vão ficar separados. Então eu falei que iam ser 14 para cada. Então bora lá. Vou apagar esse console log. Desse aqui, eu vou pedir um shift, que vai remover o primeiro elemento desses lantanídeos, ou seja, vai me remover o lantânio, e dos actinídeos também vai me remover o actínio, tá? Então vai ficar sobrando só os 14 em cada consta dessa aqui. Agora, o que eu vou fazer? Aqui na minha tabela, eu vou querer que mantenha apenas o primeiro, tá? Já disse isso. Então eu vou criar uma function chamada hide elements. Então, ou melhor, já que eu tenho filter fblock, eu vou fazer um hide fblock. Hide function hide fblock. Vou passar a mesma coisa, tá? fb. Eu vou criar uma const chamada fbl, não sei, elementos do bloco F, né? Então, document carry selector all, todos
todos os que vão possuir, lembrando, né, que todos os elementos eles têm depois da class element a sua classe, né? Então, os lantanídeos têm element, lantanídeos, actinídeos têm element, actinídeos. Então, eu vou pedir para ele, vou abrir até um negocinho aqui, as aspas aqui que eu nunca lembro o nome, e vou passar o meu parâmetro FB, e antes eu vou definir aqui que é uma class. Então, eu vou colocar um pontinho de todos os elementos que possuem ou lantanídeos ou actinídeos como classe, ou não, né? E como classe, eu vou fazer o seguinte: FB, L, for each, para cada elemento desse, vou passar o elemento e o index. Se o index não for o zero, que é o primeiro, né? Que o primeiro eu quero que mantenha. Então, se o index for diferente de zero, ou seja, for a partir do segundo, eu quero que L.style.display seja none. Nenhum. Então aqui só vai sobrar para mim o primeiro mesmo. Vou chamar embaixo hide fblock lantanídeos, agora sem acento nem nada. Olha como já ficou diferente isso aqui, ó. Porque agora ele tá puxando para mim só o primeiro. O resto tá escondido, tá com display none, né? Tá invisível. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa agora. Então, hide fblock actinídeos. Pronto, agora só tem o primeiro de cada série. E os demais? Os outros 14? Eu vou exibir aqui embaixo. Então, eu vou alimentar o meu fblock.